Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Enem 2023. Eu vou fazer agora a questão número 98 da prova rosa. A questão diz assim: o manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão verificada com os pneus frios à temperatura ambiente. O motorista desatento a essa informação realizou uma viagem longa sobre o asfalto quente e, em seguida, verificou que a pressão P0 no interior dos pneus não era recomendada pelo fabricante. Na ocasião, a temperatura dos pneus era T0. Após um longo período de repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente T. Durante o resfriamento, não há alteração no volume dos pneus e a quantidade de ar no seu interior. Considere o ar dos pneus um gás perfeito, também denominado gás ideal. Durante o processo de resfriamento, os valores de pressão em relação à temperatura são representados pelo gráfico. Então, se a gente for levar em consideração, como o problema falou, né, que o ar no interior dos pneus ele é um gás ideal, a gente pode lembrar o seguinte, que existem 3 leis que regem o comportamento dos gases. A lei de Boyle, a lei de Charles e a lei de Gay-Lussac. A lei de Boyle diz que a temperatura ela é constante, então é uma temperatura isotérmica. E a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Então, pela lei geral dos gases perfeitos, a gente tem P1V1 é igual a P2V2. A lei de Charles é a lei onde o volume permanece constante. Quando o volume permanece constante, é uma transformação isovolumétrica. Então, temperatura e pressão são diretamente proporcionais. Então, fica P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. A lei de Gay-Lussac é quando a pressão fica constante. Quando a pressão fica constante, é uma transformação isobárica. Então, a temperatura e o volume são diretamente proporcionais. No caso do problema aí, ele disse o seguinte, que o volume dos pneus, tá, ele permanece constante. Não há alteração no volume dos pneus e na quantidade de ar no seu interior. Então, nessa situação, a gente está falando da lei de Charles, que é uma transformação isovolumétrica. Então, a gente pode dizer que, como pressão e temperatura são diretamente proporcionais, ao aumentar a pressão, eu aumento a temperatura. Diminuindo a temperatura, eu diminuo a pressão. Então, esse gráfico, ele teria esse comportamento aqui, aonde pressão e temperatura têm um comportamento diretamente proporcional. Então, se a gente for analisar os gráficos, o gráfico correto é o da letra E. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.